Fala aí, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Delta. Aqui quem tá falando é Ítalo Espíndola, sou CEO e gestor da Delta. E nesse vídeo eu vim falar sobre um assunto muito importante, que são as principais regras que as mesas proprietárias impõem para a gestão de conta financiada, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho muitos clientes aqui que estão perdendo contas ou não estão conseguindo sacar por não seguir as regras, tá? Então eu já vou deixar esse vídeo pronto para você que tem principalmente conta em mesas que aceitam HFT. Essas são as principais regras que você precisa ter em mente para você não ter novidade na hora de fazer o seu saque, tá? Existem algumas mesas que não aceitam HFT e que também tem algum tipo dessas regras aqui. Então se você está numa mesa que aparece esse tipo de regras lá no site deles, eu vou explicar para você aqui melhor como que funciona cada uma dessas regras, tá? Primeira coisa que eu sempre quero deixar claro, pessoal, leiam as regras antes de começar. Por favor, faça isso, faça esse bem para você mesmo, tá? Tem diversas pessoas que já sai pegando a conta, sai emocionado, começa a operar e depois fica surpreso que não saca, aí vai lá, aí xinga a mesa, aí escreve no Trustpilot que a mesa não paga, mas é porque você não seguiu as regras, tá? As regras estão lá e tem que seguir, se não seguir ela não vai pagar e é assim que funciona o game, ou você se adapta ou você sai, beleza? Então vamos lá. O primeiro, e que é muito importante, que muita gente me pergunta sobre, é grid. Tem mesas que não aceitam estratégia de grid para fazer operação em conta financiada. Eu vou pegar um robô aqui para vocês verem como é que funciona. E esse vídeo eu estou fazendo até mesmo porque muita gente quer operar com robô. Eu vou mostrar para vocês o que é o grid, tá? O grid nada mais é, galera, do que muitas operações abertas em curto espaço de tempo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dar uma acelerada aqui. Ó, isso aqui é grid, tá vendo? Ó? Principalmente aqui, ó. Deixa eu aproximar. Se vocês notarem, aqui, ó, a gente vê que esse robô aqui, ele abriu, por exemplo, quase 3 operações. Tá vendo que tem uma operação em cima da outra aqui, ó? Ele abriu praticamente 3 operações na mesma linha de trading. E depois ele tem espaços curtos entre uma operação e outra. Tá vendo, ó? Espaço curto, espaço curto, espaço curto. Isso aqui já é considerado um grid, tá? Essa forma de operar aqui, ó, é considerada grid. Por quê? Porque abriu várias operações no mesmo ativo em curto espaço de tempo. Então, quando você usa uma estratégia, um robô que utiliza esse tipo de setup, provavelmente você não vai conseguir sacar ou até mesmo pode gerar bloqueio dependendo da mesa que você está operando. Então, evitem usar esse tipo de estratégia, tá? O que eu aconselho? Utilizar somente, deixa eu até escrever aqui, utilizar somente 3 entradas por ativo. Então, por exemplo, vamos supor que você está operando aqui o ativo do ouro, SHA-USD. E aí você resolveu abrir uma posição de compra, certo? Você abriu uma compra aqui, só que o preço começou a vir contra. O preço começou a vir contra, você quer reajustar essa posição. O que eu recomendo? No máximo, você vai fazer 3 reajustes, tá? Porque algumas mesas, elas identificam que se você abrir mais que 3 posições em um único ativo, ela pode detectar como grid, tá? Então, eu recomendo, passou daqui, aí você já coloca um stop loss aqui. Coloca um stop loss aqui para proteger essas operações, porque senão o preço vai embora e você não vai poder reajustar mais. Então, para você sair, para você seguir essa regra aqui de grid, evitar fazer operações curtas em espaço de tempo curto, tá? Eu já entrei em contato com uma das mesas que não aceitam grid e eles especificaram para mim que uma operação ela tem que ter pelo menos 30 segundos de diferença da outra. Então, vamos supor que você abriu essa primeira ordem de compra, tem que demorar pelo menos 30 segundos para você abrir a segunda. Se você abrir antes de 30 segundos é considerado como grid. E o exemplo que eu mostrei para vocês aqui nesse robô, ó, ele abriu praticamente 3 operações na mesma linha de operação. Deixa eu arrumar aqui. Ele abriu aqui, ó, 3 operações na mesma linha de operação. Tá, ó. Aqui nessa primeira linha aqui, ó, tem praticamente 3 operações posicionadas. Então, em menos de 10 segundos, ele foi abrindo várias operações. Isso é caracterizado como grid, tá? Então, primeira coisa, procura ter um espaço maior entre as operações. Abrir a primeira aqui, em vez de você já abrir a segunda logo aqui embaixo, tenta ter um espaço maior para essa operação. Dá um espaço maior para ela e aí você reajusta o preço. Segunda coisa, pelo menos 30 segundos de diferença entre uma ordem e outra. E terceira coisa, máximo de 3 ordens por ativo. Essa de 3 ordens por ativo não é uma regra para todas as mesas, mas eu
recomendo que vocês façam isso, porque pode correr o risco de vocês caírem em grid, tá? Você colocando aí pelo menos 100, 150 pontos de diferença entre uma ordem e outra, já vai estar 90% do caminho limpo para você utilizar esse tipo de estratégia, beleza? Segunda coisa, martingale, tá? O martingale nada mais é do que o fato de cada operação, por exemplo, a gente abriu uma operação aqui de 0.01. Cada operação que você abre, você vai aumentando o lote. Depois, a gente abriu uma segunda operação que o preço foi contra, e essa segunda operação foi de 0.02. Aí depois o preço continuou contra, você abriu 0.04. Aí 0.08, vai aumentando posição, entendeu? Esse tipo de estratégia também é proibido, tá? Principalmente para mesas que tem HFT. E quando você encontrar que é na mesa que ela fala que não pode martingale, já sabe como é que funciona. Então, ó, esse robô aqui, ele também faz o martingale. Então, você pode ver que as primeiras operações foram de 0.10, a segunda foi de 0.13, a terceira de 0.17, a quarta aqui de 0.22. Então, ele vai aumentando gradativamente as operações, nada mais é do que o martingale. Então, esse robô aqui, por exemplo, ele faz grid e martingale. E, geralmente, quando você vai nas regras das estratégias que são proibidas de ser utilizadas, ele já deixa bem claro, grid e martingale. Esses são os dois tipos de estratégias que são proibidas, tá? Então, no martingale, você pode fazer reajuste de preço, tá? Existe uma diferença entre preço médio e grid. O preço médio é você reajustar a posição. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma compra aqui de 0.01. Aí o preço foi subindo, perdão, eu fiz uma venda aqui, tá? Fiz um sell aqui, ó. Vendi, o preço foi contra, começou a subir. Quando chegou aqui, eu fiz outra venda. Só que aqui, eu em vez de aumentar a mão, eu entrei com 0.01 de novo. Isso aqui é um preço médio, é um reajuste de posição. Aí quando o preço volta, você fecha a posição. Subiu mais, beleza, vou abrir aqui a terceira venda e eu vou continuar com 0.01. Isso aqui pode ser feito. Isso aqui se chama preço médio, não é nem martingale e nem grid, tá? Então o preço médio pode ser executado. Só que lembra de não aumentar a posição, porque se você aumentar essa posição, você pode cair em martingale, e principalmente na segunda regra, que é a consistência de lote, e é uma que mais mata a galera que está operando, tá? Eu vou explicar agora sobre a consistência de lote. A consistência de lote, galera, é muito importante, tá? Essa daqui é uma das principais regras, ó. Todas as mesas com HFT tem, e muitas mesas que não aceitam HFT também utilizam. Como que funciona? A maioria, tá? A maioria diria que 95% funciona dessa maneira. Você pode subir no máximo 100% do lote inicial. Como que funciona isso? Se você começou com 0.01, você pode subir até 0.02 e vai ter que ficar operando entre 0,01 e 2. Se você começou com 2 lotes inteiros, você vai poder subir até 4 lotes e vai ter que operar entre 2 e 4. Se você começou com 5 lotes inteiros, você vai ter que operar no máximo até 10 lotes. Entendeu? Então, por exemplo, nessa questão aqui, ó, você só pode operar com 0,1 e 0,2. Certo? No 2 e 4, você pode operar com 2, 3 e 4, certo? Não pode sair disso, você vai ter que ficar entre isso. E aqui no 5 e 10 você pode operar 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ter que ficar nesse range aqui, tá? Então, é a mesma coisa para lotes menores. Começou com 0.50, você pode ir até um lote cheio. Aí aqui você tem infinitas possibilidades, né? Você pode operar com 0.51, 52, 53, 60, 65, 70, até 1. Mas sempre suba no máximo 100%. Não vai operar nem abaixo de 0,50 e nem acima de 1. Nem abaixo de 5 e nem acima de 10. Isso é muito importante, tá? Precisa seguir dessa forma. E a maioria deixa de sacar por conta dessa regra. Porque geralmente começa com 1, aí o cara vai para 4, aí depois ele desce para 0,50, aí depois ele sobe para 7. Eu sei que é uma regra chata, mas é importante, tá? Então tem que seguir, lembra, ou você se adapta ao game ou você sai dele, tá? Consistência de lote é isso, é muito importante que você entenda isso. Consistência de resultado, nem todas as mesas têm, mas quando tem, cara, é a parte mais chata das regras, tá? Na minha opinião, isso limita muito o lucro do trade, mas é possível ganhar dinheiro também seguindo essa regra. Como que funciona?
A regra de resultado, geralmente ela te dá uma porcentagem. Vou dar um exemplo da Infinity Forex Fund aqui, que usa 33% de consistência de resultado. Como que funciona isso? Ele vai pegar o lucro total que você fez na conta. Então, para ficar mais fácil aqui, vamos supor que nós fizemos $1.000 de lucro na conta. E aí, o que ele vai fazer? Cada operação que você fizer de lucro tem que ter, no máximo, 33% sobre esse resultado final da conta. Ou seja, cada operação não pode passar de $333. Então, lá no seu histórico, ele vai pegar o seu histórico aqui e ele vai ver que você fez uma operação de 250, outra de 250, outra de 300 e outra de 200. Vou colocar aqui. Beleza. Aqui você seguiu a regra, tá? Por quê? Porque todas as suas operações estão abaixo de 33%, que é 333. Agora vamos supor que você fez uma de 300, uma de 500 e uma de 200. Você também fez $1.000 aqui. Porém, essa operação aqui, ela não está seguindo a regra, tá? O certo seria eles eliminarem essa operação e te pagar o resto, mas eles não te pagam nada, tá? Então, se você tiver uma operação que não segue esses 33%, eles não vão te pagar nada, tá? Eles vão eliminar aqui essas operações e você não vai receber, beleza? Então, o que eu recomendo? Você vai ter que se policiar, se você está nesse tipo de mesa, você vai precisar se policiar para não deixar o trade correr muito. Às vezes você abre uma operação ali que ela vai muito além, aí você não vai poder deixar ela aí, porque senão você vai sair dentro da regra de 33%. Então limita, geralmente, por exemplo, fazer trades aí de 3-1, tá? Eu não quero entrar muito aqui em detalhe de trading, porque isso vai estar batendo já com a estratégia de vocês. Mas, por exemplo, pegar 3 trades aí de 3%, por exemplo, e bater a meta e parar, entendeu? É uma estratégia que pode ser utilizada. Mas o objetivo do vídeo é te mostrar como que funciona a regra. E a regra é que você não pode passar de 33%. Então, por exemplo, se tivesse sido também de 200, 5 operações de $200, aí também teria batido $1.000 e estaria dentro das regras, tá? Aqui, ó, 200. Beleza, aqui temos $1.000 e todas as operações não passaram de 20%, tá? Então, esse seria o objetivo da consistência de resultado que deve ser alcançado. Não pode passar disso aqui. Se passar, não recebe. Beleza? É chato, mas é assim que funciona. E por último, não menos importante, operar notícias, tá? Tem algumas mesas que não aceitam que você opere notícias. E como que funciona isso? A maioria delas usa o seguinte: 5 minutos antes você não pode abrir posição. Então abre lá o calendário econômico, vê se tem operação. Pô, 9h30 tem notícia de 3 touros. São só para de 3 touros, tá, galera? Não necessariamente para de 2 touros. 9h30 tem notícia de 3 touros. 9h25 não abra a posição mais. Espera, tá? E aí você vai voltar só lá para umas 9h40, porque ela exige que é 5 minutos antes e 5 minutos depois. Então, você tem que parar 9h25 e voltar 9h35. Eu recomendo parar 9h20 e voltar 9h40, tá? 10 minutos antes, 10 minutos depois. Então, eu tô com uma posição que tá 1 hora antes da notícia posicionada. Sem problema. Deixa ela lá, se a notícia não for atrapalhar a sua operação, pode deixar ela posicionada. O negócio se tem a notícia em 5 minutos, se você abrir uma operação nesse período, eles podem identificar que você operou notícia e é contra a regra da mesa operar notícia. Sendo bem sincero, nunca vi ninguém ser bloqueado ou não receber saque porque operou notícia. Mas é uma regra que está lá e é muito importante. Algumas mesas também não aceitam operações de finais de semana. Então chega na sexta-feira, fecha tudo que é muito importante, tá? Essas daqui, pessoal, são as principais regras. As principais, são as 5 principais. Então vocês devem seguir essas regras se vocês quiserem sacar o dinheirinho de vocês, que eu tenho certeza que vocês querem, senão vocês não estariam fazendo investimento em mesa proprietária, tá? Manda aí pro teu amigo que tem conta em mesa com HFT, manda pro teu amigo que tem conta em mesa que não tem HFT, mas tem algum tipo de regra dessa, tá? Espero ter ajudado vocês. Essas são as principais regras para vocês conseguirem sacar o dinheiro de vocês. Se você gostou, já deixa aquele like lá, por favor. Ajuda o canal a crescer. Compartilha aí com seus amigos que você acha que esse vídeo pode ser interessante para ele. Se inscreve no canal, tá? Para ajudar a gente a crescer e eu poder postar mais conteúdo aqui para vocês. Antes de finalizar, gostaria sempre de convidar vocês para investir
no nosso fundo da Delta, que é um fundo de investimento em trading automatizado por robôs, que nós temos em parceria com a 4XC. Nós já estamos aí em 3,91% de rentabilidade, tá? Nós estamos fechando já o primeiro mês. Essa semana, na sexta-feira, a gente finaliza o primeiro mês, vai bater mais ou menos 4%. É um fundo que busca aí uma média de 3 a 5% ao mês de rentabilidade. Nós já chegamos aí em 3 mil dólares de investidores total. Ele é um fundo que tem um investimento mínimo de 50 dólares, tá? Quantidade máxima de investimento é limitado, você pode ir fazendo novos aportes. O dinheiro fica dentro da sua conta na corretora 4XC, que na minha opinião é uma das melhores corretoras do mercado de Forex, que manda as suas operações diretamente para o mercado intercambiário, diferente de muitas corretoras aí que fazem book B. E você pode a qualquer momento sacar o seu dinheiro, tá? O seu dinheiro fica dentro da sua conta, só você tem autonomia sobre ele. E se for necessário sacar, tiver emergência, você pode sacar a qualquer momento, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o seu investimento. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a minha equipe de suporte também pelo WhatsApp, que vai ser um prazer te atender e te auxiliar a fazer o seu investimento. Beleza, pessoal? Tamo junto, vamos para cima e até a próxima.